a palavra diretamente do seu trono para nós, ó Pai, já vem nos avivando, meu Deus, já vem colocando, ó Pai, o seu amor nas nossas vidas, meu Pai. Eu quero que o Senhor possa abençoá-lo, ó Pai, dê direcionamento, meu Deus. Use esse instrumento em suas mãos, ó Pai, nesse momento, ó Pai, que o Senhor possa abençoá-lo, meu Deus, que o Senhor possa dar sua palavra para que ele diga aos seus servos aqui, ó Pai, às suas ovelhas, meu Deus, o abençoe, o ilumine, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Estou muito agradecido a Deus por mais uma vez, pastor Josias, pastor Eliano, toda a família sacerdotal, toda a membresia, toda a diretoria desta igreja. Estou muito feliz em retornar a esta casa e desta feita fazer menção da palavra. O André que nos formalizou o convite, um abraço e obrigado. Deus continue abençoando a sua vida grandemente e com muito poder. Estou feliz por poder retornar a esta casa junto com a minha família, minha esposa, irmã Fernanda, né? Essa moça linda, né? As irmãs podem olhar, os homens, 1 Coríntios 11, 28, examine o homem, pois a si mesmo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quero ler com os irmãos nessa noite o Evangelho do Senhor Jesus, segundo Lucas escreveu, no capítulo 5. Glória a Deus. Capítulo 5, historiador, doutor e evangelista Lucas. Capítulo 5, versículo 27. Bendito seja o nosso grandioso Deus. Estou um pouco com a garganta um pouco infeccionada. Hoje à tarde me deu um pouco de febre. Mas eu creio que Deus vai nos dar graça para podermos falar da sua palavra de uma maneira especial. Peço ajuda ao Espírito Santo, que Ele fale através de mim. Versículo 27, que diz assim: passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Amém. Meus irmãos, não é pouco o texto que eu li para o que eu quero falar, embora a leitura da Bíblia, a leitura do texto bíblico é a melhor pregação, né? Não há uma pregação melhor do que a própria leitura bíblica. Mas, quando eu orava nessa tarde pedindo direção a Deus, eu passei por vários textos, mas foi apenas esse texto que o Senhor ao meu coração falou mais forte. Quando eu leio esse texto, eu penso nesse trabalho aqui, o cobrador de impostos, um publicano. O como estes trabalhadores eram discriminados, odiados e desprezados pelo seu povo. Se você procurar saber sobre a história dos cobradores de impostos, você vai descobrir que eles eram tidos pela sua nação, entre os judeus, como traidores da sua nação. Eles eram tidos como pessoas que carregavam uma rejeição muito grande. Essa rejeição era por conta da forma que eles desempenhavam o seu trabalho. Obrigado, querido. Deus abençoe, viu? Não está namorando? Profetizo em nome de Jesus.
Ele abraçou ali, viu, gente? Para quem não viu. Essas pessoas nesse trabalho, a forma que eles cobravam, os tornava indesejados pelo povo. Nos dias de Jesus, no período em que os evangelhos foram registrados, eles sofriam muito com a questão da pobreza. A pobreza era uma questão muito séria nesses dias. Eles sofriam muito com questões de miséria. E de tudo se pagava imposto. Para entrar na cidade se pagava um imposto. Daquilo que você colhia, você pagava um imposto. Daquilo que você vestia, você pagava um imposto. Enfim. E não se existia uma taxa fixa em que o governo determinasse. Existia valores, mas os cobradores de impostos, eles cobravam além das taxas que eles tinham que cobrar, fazendo com que essa parte sobressalente ficasse para eles. Por isso eles se tornavam pessoas ricas, porém odiadas. Ninguém tinha amizade com um cobrador de impostos. Ninguém tinha respeito por um cobrador de impostos. Ninguém tinha amor por um cobrador de impostos. Muitos foram deserdados pelas suas próprias famílias, por causa de decidir trabalhar nesta área. E quando eu lia o versículo que nós lemos, Lucas 5:27, esse cobrador de impostos, ele tem o seu nome apresentado como Levi, e todos nós sabemos que a tribo de Levi era a tribo sacerdotal, era a tribo aonde se tirava, dessa tribo que se tirava aqueles que ministravam sobre o altar, era o povo separado, definido por Deus, para atuar na obra de Deus. E aí veio a pergunta ao meu coração: como é que este Levi, este levita, foi parar numa coletoria de impostos? Como que ele chegou lá, se ele tem sangue, um sangue nas veias, que corriam neste rapaz, nesse moço, era sangue sacerdotal. Dentre as demais 11 tribos de Israel, ele era um dos que tinha o direito de exercer ministério. Mas ao invés de estar exercendo o ministério, ele está vivendo no lugar mais indesejado, no trabalho mais desprezado, e como o ser humano mais desprezível no meio do seu povo. E pensando nisso, eu estudei algumas poucas coisas acerca do trabalho que se fazia de discipulado entre os rabinos da época, e como que era feita a formação destes obreiros, destes jovens, e começava muito cedo, para ser alguém que ia exercer ministério, exercer função ministerial, para chegar talvez a ser o sumo sacerdote. Existia um processo de discipulado muito extenso, e que começava muito cedo. Aos 6 anos de idade, talvez aqui vai encaixar a história, e nós vamos entender o porquê que Levi estava lá na coletoria de impostos. Uma criança com 6 anos de idade começava a estudar. Participava das cerimônias nas sinagogas, e um rabino na sinagoga doutrinava essa criança, ensinava essa criança a ler e a escrever com a própria escritura sagrada, fazendo uso da Torá. Essa criança iria estudar o Pentateuco dos seus 6 anos aos seus 10 anos de idade. E na maioria, aos 10 anos de idade, eles sabiam de cor o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros escritos por Moisés.
Dada esta primeira fase, quando eles estavam com 10 anos, esses meninos eram submetidos a uma avaliação, e somente os melhores, os que se destacavam, eles iam para a segunda fase, para o segundo estágio. Ali nesse segundo estágio, dos seus 10 anos aos 14 anos, eles iam estudar os demais livros da Bíblia, a saber, os históricos, os poéticos e os proféticos, e ter o conhecimento de toda a ordem escrita da palavra do Senhor. Dos 14 aos 15 anos, aos 16, eles estavam mais apurados e mais preparados, e já estavam também orientados sobre os costumes, a tradição oral dos rabinos. Então eles aprendiam nessas sinagogas, com esses rabinos, a palavra escrita e as tradições orais. E qual era a tradição oral dos rabinos? Nos dias de Jesus existiam 2 rabinos mais importantes, Shammai e Hillel. E esses 2 rabinos mais importantes, eles tinham variações nas interpretações, nunca negavam a tradição um do outro, mas tinham diferentes interpretações, sobretudo sobre como eles deveriam se portar no dia de sábado, no Shabat. Estes homens apresentavam as suas lições, as tradições dos melhores rabinos que já tinham existido. E essas crianças, aos 16 anos de idade, além de já saber os 39 livros da Bíblia, o Antigo Testamento, eles também sabiam a tradição de cada rabino da sua época, as maneiras e as formas pelos quais eles deveriam se comportar, as tradições. Por exemplo, vamos imaginar aqui que Shammai, ele era um rabino um pouco mais enérgico, e ele interpretava a lei do sábado como um dia que não se pudesse fazer nada. Por exemplo, se uma casa pegasse fogo, ninguém podia tirar nada de dentro da casa, tinha que sair do jeito que estava e deixar tudo pegar fogo. Podia sair com nada nas mãos, porque isso era considerado trabalho. Mas Hillel já tinha um pensamento mais maleável, um sentimento mais maleável. Isso alguns historiadores que eu acompanhei que me ensinaram sobre isso. Hillel, por sua vez, ele interpretava dizendo: você pode sair com a roupa do corpo. Então, se você vestir 2, 3, 4, 10, 15 túnicas, jogar uma capa sobre você, você pode sair carregando aquilo, você está vestido. Eram interpretações de comportamento nos dias de sábado. Um dizia que não poderia caminhar mais do que 1 quilômetro no sábado. Outro já dizia, não, se você não estiver carregando nada, você pode ir até 5 quilômetros. E assim por diante, eles discutiam as interpretações dos rabinos. Esses homens que preparavam esses jovens, que orientavam estes jovens, que ensinavam estes jovens, eles tinham um zelo e um cuidado muito grande com o seu próprio nome. E quando um desses jovens estava pronto agora para a fase de chegar a ser um discípulo, porque aqui é a preparação para se tornar discípulo, chamado na língua deles de Talmid, ou Talmidins, no plural, discípulos. Então, para se tornar um Talmidim, de um rabino, de um mestre, eles tinham que chegar nessa fase em que eles já passaram por vários processos de preparação e serem avaliados para ver se eles iam ser aceitos por esse rabino, para segui-lo ou não. E como esses rabinos tinham todo um cuidado com o seu nome, muitos deles não aceitavam o garoto. O garoto, ele ia até o rabino e dizia para o rabino: olha, mestre, eu quero ser o seu talmide, eu quero ser o seu discípulo. Esse rabino avaliava o talmide e muitas vezes dizia: olha, você é um bom rapaz, você vai ser uma pessoa muito importante para o nosso povo, com o seu conhecimento, com a sua instrução.
mas você não vai poder ser o meu discípulo. De uma forma ou de outra, eles tinham cuidado, mas independente do cuidado, essas crianças iam para casa com muita tristeza no coração, com muita dor no coração por ter sido rejeitado, ainda que com todo cuidado, por um rabino. E isso aconteceu com vários deles, muitos jovens, que já sabiam a Bíblia de cor, mas por algum motivo não foi aceito pelo mestre. O mestre mandou ele embora de volta para casa. E quando esses meninos voltavam para casa, o que eles iam aprender? Eles iam aprender a profissão dos pais, e assim cuidar das suas famílias. É aqui que eu acredito que Levi foi parar na cobrança de impostos. Eu acredito que esse garoto, ele se preparou, ele se instruiu, ele se esforçou, porque era o sonho de todo o jovem ser aceito por um rabino. Era o sonho de toda a família ter um filho seguindo e sendo discipulado e cuidado por um mestre. E esse menino, ele viveu, desempenhou todo o seu papel de dedicação, de esforço, para chegar e ser aceito. Mas ele foi um dos muitos que ouviram o rabino, o mestre que eles tanto admiraram, que eles escolheram para ser mentor deles, dizendo para eles: você vai ser muito bom para a sociedade, você vai ser uma influência e muito usado nos seus conhecimentos, mas você não será o meu discípulo. Essa aqui é a história de um coração partido, é a história de uma alma ferida, é a história de um jovem desacreditado por aquele que ele mais se inspirou e ele mais acreditou. E detalhe, o discípulo que ia até o mestre e pedia para ele: deixa, por favor, eu ser o seu seguidor, me permita te acompanhar. E a história diz que quando estes meninos eram aceitos, eles andavam muito próximos do mestre, tal forma que muitos deles se mudavam para a casa do rabino. E existia uma fala, um ditado entre eles, era mais ou menos uma lei entre eles: deixe-se cobrir com a poeira dos pés do seu mestre, indicando o quão próximo eles viveriam, o quão perto eles estariam daquele homem, daquele mentor, daquele rabino. Eles não queriam somente o conhecimento do rabino, mas queriam se parecer com ele. Eles não queriam somente ter as informações daquele homem importante, mas eles queriam ter todos os traços, de maneira que aonde o rabino punha o pé, vinha ele, e o discípulo que vinha atrás pisava no mesmo lugar, queria andar igual, queria se parecer, tinha os mesmos traços, se pareciam completamente, procuravam se vestir da mesma grife, a mesma cor da roupa, em tudo eles queriam ser iguais aos seus mestres. Agora, pense no coração de um jovem que sonhou durante todo o processo de iniciação em ser aceito por alguém, e esse alguém que ele tanto admirou, que ele tanto quis ser igual, olhar para ele e dizer: vai para casa, aprende a profissão do seu pai, porque eu não vou aceitar que você leve o meu nome, porque eu não vou aceitar que você carregue minhas disciplinas. Eu fico imaginando este garoto voltando para casa, arrebentado, e muitos deles quase em depressão, pensando em tirar as suas próprias vidas, tornando-se completamente desinteressados pelo futuro, e todo e qualquer trabalho que eles fossem executar, a verdade é que jamais eles estão com o coração naquilo. Eles estão ali por obrigação, mas a mente, o coração distante daquilo, porque o que eles queriam
era ser aceito por um rabino, se tornar um rabino um dia. Agora, embora existia 2 rabinos muito influentes e importantes nos dias de Jesus, nenhum deles se tornou ou chegou ao ponto de ser mais importante, mais querido e mais famoso do que foi o nosso Jesus. O nosso Jesus foi o mais famoso de todos os rabinos que pisaram na terra. Nenhum rabino teve mais de 5.000 pessoas ao seu lado, acompanhando ele para ouvir as suas pregações, dias sem comer para ouvir, atravessando o mar, caminhando por longas estradas e atravessando desertos, só para ouvir ele pregar. Não, só Jesus tinha essa graça. Jesus tinha seguidores e seguidores, e ele se tornou odiado pelos mestres. Você sabe que a perseguição que se levantou contra Jesus partiu da liderança religiosa da sua época. Eles invejavam o quão importante, o quão influente, o quão querido, o quão amado era o meigo rabino da Galileia. E pelo menos em 2 coisas Jesus se diferenciava destes homens. Na verdade, Jesus seguiu o modelo discípulo talmide que eles faziam. Mas a diferença de Jesus e eles é que estes rabinos colocavam fardos mais pesados do que as pessoas poderiam carregar. Tanto que certa vez Jesus disse: olha, eles falam, mas não fazem. Vocês podem até fazer o que eles estão falando para fazer, mas não faça o que eles fazem, porque eles não são exemplo. Mas Jesus vem com uma mensagem diferente. A mensagem de Jesus não era hipócrita. Ele vem e diz: olha, vinde após mim. Ele diz: olha, o meu fardo é suave, a minha carga é leve. Jesus não colocava um peso que eles não podiam carregar. E a segunda diferença é que estes discípulos procuravam os rabinos e pediam para que eles permitissem, aceitassem eles. Mas o nosso rabino era ele que ia atrás do jovem, do homem, da mulher, das pessoas. Era ele que saía procurando nos becos e nos valados. Era ele que dizia àqueles que já estavam consigo: vai e traga todos os coxos, traga os problemáticos, traga os doentes, venham todos e participe comigo do banquete. A diferença era gritante, porque para ser um discípulo de um rabino da época tinha que ser perfeito, tinha que ser o melhor dos melhores para ser aceito. Mas o nosso Jesus, ele vai nas pessoas menos provável que será alguma coisa no amanhã. E aí eu fico pensando, o dia que Jesus está passando perto dessa coletoria de impostos, e ele vai ouvir qual era o sonho de todos os discípulos, porque quando o discípulo ele era aceito, o rabino dizia, somente poucas palavras: vem e segue-me. Era só isso que eles esperavam ouvir do mestre, do rabino. E Jesus ele passa aonde Levi está. A sua família olhava para ele com desprezo, porque ele não conseguiu, ele está desonrando o nome da família, da tribo sacerdotal. E agora o meigo Jesus passa até ele. Ele está sentado na coletoria e Jesus lhe disse: segue-me, segue-me, segue-me. Aleluia. Eu não sei como você sente a palavra ao seu coração hoje, mas a verdade é que, em suma, o nosso Jesus é aquele que não importou com as falhas e com os erros, que não importou por quem fomos rejeitados, por quem fomos deixados de lado, e um dia na posição de descrédito, nas piores condições, na maioria dos casos,
Ele entrou na nossa vida e disse a palavra que todo discípulo gostaria de ouvir: venha e segue-me, venha e segue-me. Aleluia. Essa é a história de alguém que se sentiu muito mal por ter sido desprezado. E talvez na sua vida, por alguém você já teve esse sentimento. O sentimento do desprezo, da rejeição. O sentimento de que você não é o suficiente para estar ali, para ocupar aquela posição. Talvez a demissão causou um rombo. Talvez a rejeição de um cônjuge. Talvez os maus tratos de um filho, talvez o desprezo dos pais, talvez a maneira que você era tratado na escola, na sua infância, ou tem sido nos dias de hoje. Talvez você tenha sofrido bullying, talvez você tenha por alguém sido ameaçado e está sofrendo por conta do desprezo, por conta da rejeição. Mas eu trouxe a boa notícia, que o Senhor, o mais importante de todos os mestres e mestres que já pisaram nessa terra, Ele entra na tua vida e diz: eu te aceito como você é, eu escolho você para estar comigo, eu nomeio você para caminhar ao meu lado, eu te convoco para ser o meu discípulo. E só quem aceita o chamado, por favor, levante uma das suas mãos para cima, para glorificar, para exaltar, para engrandecer o nome de Jesus Cristo. E se você pode, celebre, exalte o nome do Senhor. Aleluia. Quando nós chegamos a entender que foi assim que nós fomos encontrados, na maioria dos casos, nós começamos então a valorizar mais quem Ele é e quão pequeno nós somos. E isso aqui é tão verdade, que Jesus ele transfere a João a incumbência de escrever no seu livro, que é Ele mesmo o mestre que vem atrás de nós. Não é porque somos ou porque merecemos, mas é porque Ele nos quer, é porque Ele nos ama. E Ele descreve, dizendo: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e eu te nomeei. Aleluia. Você precisa entender que você está nomeado, e a nomeação que Deus te deu é para você produzir, dar frutos. Você é escolhida, você foi escolhido. Qualquer que seja o sentimento de rejeição que você tem carregado, chegou a hora de você arrancar isso do seu coração, jogar no chão, pisar em cima, erguer a cabeça, sacudir a poeira, dar a volta por cima, porque você é amado, porque você é escolhido, e pelo melhor você é escolhido. Então você não tem motivos para carregar nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nenhuma tristeza. Você não tem o porquê conviver com a depressão. Você não tem o porquê conviver abatido e pensando que você não é ninguém, não é aceito pelas pessoas, pelos demais. Não. Você é escolhido. Você é melhor. Você é mais do que as pessoas dizem a seu respeito. Jesus é quem te escolheu. Jesus é quem foi até você. Ele tem mudado a história de muitas e muitas vidas. E quando nós passamos a entender o que Ele tem feito e o quão mais Ele ainda fará em nossa vida, irmãos, nós não vamos nos prender a nos contra-atacar contra aqueles que nos prejudicaram um dia. Não. O escolher de Deus a todos nós, a todos vocês,
é pelo valor que você tem para Deus. Se Deus te valorizou, e Ele mesmo disse, João também escreveu, que Deus te amou de tal maneira, que Ele deu o seu próprio Filho em teu resgate, por você. Ah, meu querido, o que Deus fez por você, é para você chegar ao ponto de entender, que Ele está te preparando, porque o momento é chegado, em que Ele vai começar a fazer através de você agora, um grande milagre. Ele fez o grande milagre por você de te salvar, mas agora por você, ou através de você, Ele vai realizar muitos outros milagres. Um problema sério que os discípulos enfrentavam com os seus rabinos da sua época, é que nenhum rabino aceitava ser superado pelo seu discípulo. Mas Jesus, Ele disse, as obras que eu fiz, se vocês crerem, as farão maiores ainda. Você entendeu que nível é o que Deus te colocou? Você percebeu a posição que você está, a altura que Deus te coloca? É óbvio que você ainda continua sendo servo, é óbvio que Ele permanecerá para todo sempre Senhor, mas sobre toda e qualquer tristeza, sobre toda e qualquer circunstâncias da terra, Deus te colocou acima, Deus te nomeou para estar sobre, ser o vencedor, ser quem triunfa, ser quem golpeia as fraquezas e quem vence. É você. Ah, diga para a pessoa que está do seu lado com muito carinho, seja a boca de Deus, deixa Deus começar a te usar a partir de agora. Diga para ele, você está num patamar mais elevado. Aleluia. Não se rebaixe, querido, não se rebaixe às tristezas, não se rebaixe a provocações, não se rebaixe ao desprezo. Deus te escolheu e você é melhor, é mais. E o que Deus vai fazer através de você, nós não sabemos ainda exatamente. Eu não sei exatamente o que é que Deus vai fazer através de mim, na totalidade. Mas uma coisa eu estou certo, eu não largo Ele por nada. Eu vou permanecer com Ele. E que o Senhor me ajude, que o Espírito Santo me fortaleça. E que você da mesma forma pense, em que nada pode te separar desse amor. Pois que Paulo, que era um talmite de Gamaliel, filho do Hilel, ele é quem disse isso. Ele que um dia passou por todo esse processo. E Paulo, ele era um que foi aprovado no processo e foi aceito para ser discípulo de Gamaliel. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, filho de Hilel. Ele vai nos dizer que nem a altura, que nem a profundidade, nem as coisas de agora e nem as coisas por vir, e nem a tristeza, nem a alegria, nem a fome, nem a nudez, nada nos separa desse amor, do amor de Deus, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Ele toda a glória, a Ele todo louvor, a Ele toda a honra. Que nós possamos entender que um dia este Jesus maravilhoso, ele foi dar a palavra que Levi esperou na sua adolescência, e na adolescência ele não conseguiu ouvir, pelo menos não da pessoa que ele esperava. Ele não era muito velho aqui, ele era novo ainda. Levi aqui, ele era um jovem ainda. Ele ouviu o Senhor, o mais famoso, o mais importante, que mudou a história da humanidade, o convidando para ser o seu seguidor, para ser o seu talmidim. Agora eu quero que você acredite que o Senhor, quando te escolheu, Ele te escolheu porque Ele confiou a você, apesar das nossas fraquezas,
para nós levarmos o nome dele. Não era como os demais, que tinham um nome qualquer, que tinham medo que os outros se manchassem, não. Jesus, ele conhecendo as nossas fraquezas, ele nos escolheu para levá-lo o nome dele, para levar a imagem dele, para levar a salvação, ao conhecimento do povo aí fora. E você hoje é aquele que Deus vai usar para trazer muitos ao conhecimento da verdade. E vai começar lá em casa, né? É em casa que vai começar. A obra vai começar na família. E aí por diante. Eu quero nesse momento que você pense firmemente na condição que o Senhor te colocou, na posição que você está ocupando, que é a de mais alto nível, de grau de importância maior, é o de estar sendo aceito e escolhido, melhor dizendo, para ser um discípulo de Jesus. A partir desse momento, a Bíblia vai nos dizer que Levi, no versículo 28, se levantou, deixou tudo e o seguiu. Ele deixou tudo. E deixar ali era um deixar para não voltar mais atrás. E deixar ali era você abrir mão de um recurso financeiro muito alto. Era como você ser um auditor da Receita Federal e você pedir conta, sem direito a nada, para ser seguidor de Jesus. Ele deixa tudo aquilo que financeiramente era bom para ele, moralmente não, mas ele deixou tudo, porque ele entendeu que estar agora aceito por aquele mestre e fazer a vontade daquele mestre era a melhor de todas as coisas. Não há nenhuma escolha melhor do que de aceitar a Jesus, do que se entregar a Jesus, do que se decidir a Jesus. Nós vamos orar e ficar na presença dele, e de uma forma toda especial nós vamos nos lançar a ele, reconhecendo que somos escolhidos por ele. Nós vamos agora, eu convido você a mudar de posição, colocar-se sobre os seus pés, para nós fazermos esta oração. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Essa pessoa que está do seu lado é muito importante. Eu gostaria que, se você pudesse pegar na mão dessa pessoa, como a Fernanda vai louvá-lo ao Senhor com o hino, e enquanto ela está louvando juntamente com o Fernando, nós vamos fazer esta oração. E esse é um momento muito especial. Você está segurando na mão da pessoa que Jesus escolheu. Tem gente que quer fechar o corredor. Pode fechar, fecha o corredor. Aleluia. Aleluia. O Levi agora vai servir, vai caminhar com Jesus. Vai ser testemunha ocular do seu ministério. Vai registrar os eventos de Jesus. Tudo que Jesus, ou melhor, todas as coisas que Jesus quis que fosse registrado, concedeu a esse moço que um dia foi rejeitado por alguém. Agora ele é um discípulo importante, qual Jesus vai dar a ele o dom de escrever o Evangelho. O Evangelho escrito por Mateus, porque Levi é o mesmo Mateus do primeiro Evangelho. Ele vai escrever o seu Evangelho. E esse Evangelho ele escreve com a certeza de que nunca vai se apartar, de que nunca vai se afastar de Jesus. Jesus mudou a sua posição. Nunca se afaste, nunca mais se aparte desse glorioso Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu ministrei a sua palavra, Senhor, com a maior simplicidade do meu coração.
É bem verdade que eu sou mais um dos que o Senhor escolheu. E que privilégio é esse de estar hoje levando a sua palavra, levando o seu nome. Aqui estão muitos, ó Deus, que também foram eleitos, escolhidos pelo Senhor. E por isso, eu peço que o Senhor os ajude na sua caminhada, os fortaleça. E muitos daqueles que ainda não se decidiram, não se entregaram, não se lançaram, possam tomar essa decisão o mais rápido possível e se tornem o seu seguidor. E se tornem um discípulo do Senhor amado, cuidado e abençoado. Oh, aleluia. Bendito Espírito Santo, venha reger o nosso coração. Venha reger os nossos pensamentos. Oh, Espírito Santo, o Senhor nos tirou da cadeira do desprezo, do canto da sala, a nos colocar na Tua obra. E todos aqui, Senhor, estamos agradecidos. E o que nós queremos é a Tua presença, queremos, Senhor, crescente em nossa vida. Abra os céus, abra os céus, Espírito, e sobre nós manifeste o Seu poder, a Sua unção, a Sua glória. Glorioso Espírito Santo, toma esse ambiente, esse lugar. Aleluia. Oh, aleluia. Se você sabe, solte a sua voz. Se quer continuar orando, ore, 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 ore. Você foi eleito, o Senhor te escolheu. Não importa o que te disseram, não importa o que falaram a seu respeito, você foi escolhido. Você foi eleito de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, depois que Ele te escolheu, você não tem outra opção. A sua única opção é ficar na presença dEle. A sua única opção é viver para Ele, é se entregar totalmente a Ele. Pois não há uma opção melhor, não há um caminho melhor, não há uma saída melhor. Eu sei que o Senhor Jesus fez mudanças na sua vida. Eu sei que Jesus, Ele agiu na tua vida, que de alguma forma você esteve, se entregou a Ele, mas agora está ouvindo esta palavra, e talvez com um sentimento de ter deixado Ele, de ter abandonado Ele, pensando que Ele vai te rejeitar se você quiser voltar. Não, fique tranquilo, Ele te ama. Ele te ama. Volta hoje, se rende hoje, se lance hoje, faça a entrega novamente a Ele hoje, porque Ele te amou, continua te amando e vai permanecer demonstrando todo o seu amor por você. Volte, retorne hoje para os braços do Pai. Aleluia. Bendito é o seu nome, Jesus. Grande é o Senhor. Obrigado, obrigado, eu não merecia. Quem já pisou, a igreja, a igreja. Santo dos Santos, em outro lugar,
não sabe Segura o som dos... viver. Só a igreja agora, só a igreja. Mais uma vez, todos juntos adorando. Quem já experimentou o vem, o segue-me. Em outro lugar não pode andar, não vai ser feliz, não dá para viver. Clame agora, clame agora, clame agora. A glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Diga para ele: nada pode te abater. Você é eleito. Você é escolhido. A minha oração é que você, a partir de hoje, com a convicção de que é um escolhido, redobrada, né? Que você já era convicto disso, mas agora confirmado, carimbado, você supere os desafios e viva em todo o tempo para o Senhor. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Pastor Josias, o senhor ainda está gravando? Eu queria só fazer uma palavra, mas o senhor pode tirar?